vocês? Bem, hoje estamos na TV Escola, o canal da educação com o programa Study Time. Bem, e hoje nós vamos trabalhar a língua inglesa. É uma língua bastante difundida por todo mundo e é até ilógico você viajar para outros países, sonhar com isso, ter uma oportunidade de emprego sem conhecer essa maravilhosa língua. Afinal, a vida não é uma novela da Glória Pérez, em que você vai para a Índia, para a Turquia e todo mundo fala português. Bem, o nosso objetivo hoje é trazer da forma mais didática e dinâmica possível conhecimento sobre essa língua. Espero que vocês curtam. Pois bem, hoje no nosso canal... Desculpa. Então, hoje no nosso canal vai rolar o seguinte: iremos fazer uma retrospectiva de 3 tempos verbais super interessantes que são Simple Past, Simple Present e Present Continuous. E iremos mostrar para vocês através de uma história emocionante que é de super-heróis. Vai ser top. Muito top. E em inglês, é claro, para que todos possam aprender melhor, né? E no final, nós vamos mostrar um vídeo também super interessante. Foi feito pela nossa produção, que é um remix melhor desses 3 tempos verbais, de forma que vocês entendam melhor esses 3 tempos verbais. E, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dúvida que se quer, podem ver nosso programa, assistam nosso canal. É na TV, né? Nós não estamos no YouTube. Acho que a gente não tá indo nesse patamar, mas a gente tem que sair da TV, eu creio nisso. Podem assistir nosso programa Olha todas só, as manhãs. uma novidade. O nosso programa hoje vai estar no formato que vocês conhecem bastante, que são as histórias em quadrinhos, os famosos HQs. Eu espero de coração que vocês gostem. Como já disse, qualquer dúvida pode assistir todas as manhãs, todos os dias, nessa mesma hora e neste mesmo canal. Podem vir. E agora, vamos para as nossas histórias em quadrinhos de super-heróis, que vai ser ótimo. Tchau! Rodando. Já sei! My name is Booker Hooper. I'm Ethan. My parents died as soon as I got here. But where is here exactly? I live in a huge technological complex. I've been here for 8 years. How did I get here? Actually, I don't know that. Not because someone haven't told me, but because I don't believe in everything I hear. It would be easy, wouldn't it? Believe that I came for this prison for nothing? At least, my folks aren't locked up. Guess which the best part? Fighting every day, worth the ridiculous uniforms. We are having tests today. The 18 base wait for us. Rush will be there. The boastful, arrogant, enigmatic blonde with captivating eyes. So, why do you look away when he stares you? Shut up! We are enemies. I have already said that. Best enemies couldn't exist. Who's with butterflies in stomach now? This has nothing to do. It is hunger. Leave me alone. After a small argument with his ideas, Booker was already getting himself prepared to fight in the atom base, and we know that a fight day is a precious day for our young shooter hero. The countdown is about to start. Booker and Issa Tanaka, Booker's fight partner and best friend, can't wait for the battle beginning. The arena is next to turn into a hostile large simulation camp, and they need to find a place to hide themselves. The biggest opponents for today's battle are taking their weapons, and there's just one sentence that comes in mind. 5, 4, 3, 2, 1. GG for you. GG for you. Watch out, Issa. Anyone can get to us. Why did I come with you, silly girl? Issa, our torture is too far.
We are 200 meters to get to Irashi. I need a great view to shoot. We're too far away. Where is the target? Stop! He is right here. I won! Issa, get ready! I haven't thought that the grenade would cause so much damage. But Booker, did you hurt him? Issa, go! Issa. I need you, Booker. Read this. Irashi, what do you want? What does he want? It is just a child. Well, we need a hand-to-hand fire in our team. Certainly. Falando de tempos verbais. Simple Past. O Simple Past, ou passado simples, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer. Exemplo: I liked him very much. Formas de uso. O Simple Past pode ser formado em afirmação, negação ou interrogação, seguindo as regras de uso explicadas a seguir. Na forma afirmativa, a frase se perfaz da seguinte forma: temos o sujeito mais passado do verbo principal, sendo que, para sabermos o passado do verbo principal, é necessário observar se o verbo é regular ou irregular e assim saberemos sua conjugação. Falando agora de verbos regulares, formado pelo acréscimo das partículas de e AD nos. Se o verbo terminar em vogal mais Y, recebe AD. Exemplo: I played the piano. Eu tocava piano. Se o verbo terminar em consoante mais Y, troca-se por IED. Exemplo: She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Se o verbo terminar em consoante, vogal consoante, sendo que a última sílaba tônica dobra a última consoante mais ED. Veja um exemplo: I preferred the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis. Se o verbo terminar em E, recebe apenas o D. Exemplo: He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Falando de verbos irregulares. Os verbos irregulares variam quanto à escrita. Veja alguns exemplos. I wrote letters to my friends. Eu escrevia cartas aos meus amigos. Usamos o verbo to write. He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. Usamos o verbo to pay. Na forma negativa, fazemos o seguinte: é necessário acrescentar o verbo did mais not, formando assim uma contração didn't. Exemplo: The teacher didn't, que é did not, wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Interrogativa. Ao formar frases interrogativas no Simple Past, é necessário colocar o auxiliar did antes do sujeito da frase. Exemplo: Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada. E é isso. Falando do Simple Present. O Simple Present pode ser usado para expressar 1. Uma ação habitual, ou seja, aquilo que costumamos fazer sempre. Exemplo: I always leave home at 7. Eu sempre saio de casa às 7. 2. Uma verdade universal. Babies cry. Bebês choram. Dogs bark. Cachorros latem. Birds sing.
pássaros cantam. O do e o do's são os dois auxiliares do presente simples, e eles devem ser usados em frases negativas e interrogativas. Não é necessário o uso dos auxiliares do e do's nas frases afirmativas. No entanto, os verbos sofrem algumas alterações nas terceiras pessoas do singular, que são he, she e it. Como regra geral, deve-se acrescentar um s no verbo para essas pessoas. Exemplo: Mary lives downtown. A Mary mora no centro da cidade. Bob loves chocolate. Bob ama chocolate. Susan's dog sleeps a lot during the day. O cachorro de Susan dorme muito durante o dia. Falando de tempos verbais, o passado contínuo. O passado contínuo é usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento do passado. A construção do passado contínuo deve ser feita segundo a forma: sujeito mais verbo to be no passado mais verbo com ing mais complemento. Exemplo: She was working yesterday night. Ela estava trabalhando ontem à noite. Para a forma negativa, basta acrescentar o not após o passado do verbo to be. Exemplo: They were not studying when I arrived at home. Eles não estavam estudando quando eu cheguei em casa. Para elaborar uma frase interrogativa, é necessário colocar o verbo do passado, o verbo to be, no início da frase. Exemplo: Was Lisa copying Marianne's exercises? A Lisa estava copiando os exercícios de Marianne? E é isso.